Na tarde da última quinta-feira, esteve em Erechim para um encontro com delegados da Cotrel, o senador gaúcho Luiz Carlos Reis. Nossa equipe conversou rapidamente com o senador, que destacou as emendas enviadas para Erechim e também o apoio ao pré-candidato a deputado estadual do PP, Renan Sokol. Nesta manhã de sexta-feira, conversamos com o vereador sobre o seu futuro político e também sobre essas emendas importantes, o qual é um pedido do próprio senador, que o Renan Sokol falasse sobre cada uma delas à população. Então preste bastante atenção em cada número que será apresentado. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o vereador Renan Sokol e também pré-candidato pelo PP a deputado estadual. Na tarde de quinta-feira, nós recebemos aqui em Erechim o senador Luiz Carlos Reis para uma agenda relâmpago. E o Renan Sokol vai falar um pouquinho o porquê que ele estava em Erechim. Renan, bem-vindo. Boa noite, Sandra, nossos telespectadores. O nosso senador, ele gosta muito de fazer esse contato com as pessoas. Sim. Então ele veio na tarde de ontem para prestar contas do seu trabalho, do seu mandato, e ele se reuniu com diversos produtores rurais para expor algumas das suas ações, também os recursos que ele encaminhou e também para prestar contas dos valores que ele trouxe para a nossa comunidade, para Erechim, que o governo federal também encaminhou. Ele nos apresentou alguns números, foram mais de 12 milhões de reais encaminhados para a área da saúde, mais de 7 milhões de reais destinados para o nosso município para vacinas, tudo ações do governo federal. Então ele fez questão de vir para Erechim, como ele já vem fazendo desde que se elegeu senador e quando era deputado também o fazia, para justamente expor o seu trabalho e também expor aquelas ações que o governo federal tem feito para a nossa comunidade. Renan, ontem à tarde eu tive a oportunidade de conversar por alguns instantes com o senador Reis e ele abertamente nos nossos microfones lançou o apoio à sua candidatura como pré-candidato a deputado estadual. Isso tem um peso diferenciado dentro do partido? Eu acho que é importante ter o apoio do nosso pré-candidato ao governo do estado. Sim. Porque, vamos dizer assim, ela solidifica a nossa pré-candidatura e demonstra que temos o respaldo do diretório estadual e também, claro, do nosso candidato ao governo. E é um grande candidato a governador porque ele já tem uma trajetória na vida pública que é totalmente solidificada. Ele já foi mais de 5 mandatos como deputado federal, agora como senador, e o apoio dele apenas ratifica com o compromisso que temos com a nossa região e com o nosso município, evidentemente. A pedido do senador Reis, você está aqui hoje justamente para explicar os valores que Erechim recebeu. De certa forma, eu fiquei surpresa, mais de 12 milhões para o Hospital Santa Terezinha. Exatamente. Claro, alguns desses valores vieram fruto de emendas parlamentares do nosso senador, mas também grande parte dele veio do governo federal para o combate à Covid. E não foi só esses 12 milhões, claro. Certo. Teve mais de 7 milhões de reais gastos, vamos dizer assim, investidos, no caso, em vacinas para a nossa região, foram 170 mil vacinas, foi mais de 2 mil pessoas que foram beneficiadas com o auxílio do governo federal no momento da pandemia. Sim. E outras demandas também que foram atendidas em termos de infraestrutura. Só no nosso aeroporto Comandante Kramer foram mais de 400 mil reais investidos em emendas parlamentares, para o banco de sangue também. Então, na verdade, ele gosta de fazer esse corpo a corpo para prestar contas, porque o trabalho dele é muito eficiente e ele tem uma atenção muito especial para a nossa região. Então ele sempre que possível, né, ele comparece aqui para justamente prestar contas do seu trabalho e expor o seu trabalho. Quando falamos desses 12 milhões aí para o Santa Terezinha, isso são em leitos de UTI Covid, respiradores? Eu gostaria que tu esmiuçasse um pouquinho. Exatamente, foi para o combate da Covid-19, né, no caso da pandemia, foram para leitos, para aquisição de equipamentos, para todos esses itens e demandas que a Covid nos trouxe. E ele apenas corroborou, claro, que o governo federal está muito empenhado nisso, porque existem muitas críticas ao governo federal com relação ao combate da pandemia, mas, de fato, foi o governo federal que trouxe recursos e que também foi quem adquiriu as vacinas. Porque municípios, estados, embora tenham feito um esforço bastante grande para tentar trazer as vacinas, eles não adquiriram. Quem disponibilizou foi o governo federal. E eu acho que a gente tem que ressaltar o trabalho em conjunto dos 3 entes, municípios, no caso, governos estaduais e o governo federal, para
tornar, a disponibilizar as vacinas e também para viabilizar a aplicação dessas vacinas em toda a população, tanto que o Brasil hoje apresenta números muito baixos e isso é fruto do esforço de todos, não só dos municípios, não só dos estados, mas dos estados, dos municípios e principalmente do governo federal. Em recursos do auxílio emergencial, quanto é que Erechim conseguiu abraçar? Do auxílio emergencial foram aproximadamente 3 milhões de reais que foram destinados só no ano de 2020. Em 2021, claro, ainda não temos o dado exato, porque o ano ainda não terminou, mas isso demonstra que o governo federal está empenhado realmente em ajudar as pessoas. Então, eu acho que é importante esses auxílios, porque muitas pessoas ficaram alijadas do seu trabalho, ficaram impedidas de trabalhar, e o governo federal fez a sua parte. Lançou diversas normas também federais que auxiliaram empresários e trabalhadores. Então eu acho que a gente tem que valorizar essas ações. Eu acho que só se repercutiu em alguns veículos de comunicação, que não é o caso da TV Erechim, óbvio, a parte negativa das ações do governo federal. E as ações positivas, elas acabaram ficando um pouquinho, vamos dizer assim, omitidas. E é justamente por isso que o senador faz questão que a gente divulgue esses dados, que as pessoas tenham ciência de que nós fomos contemplados e com valores bastante expressivos e que fez muita diferença para que a gente não tivesse uma crise sanitária aqui no município. Exatamente. E felizmente o nosso município conseguiu contornar essa situação. Acho que é fruto do atual governo municipal, do anterior também, do governo do estado que auxiliou e principalmente do governo federal. E felizmente Erechim, claro, a gente lamenta as diversas perdas de vidas que nós tivemos, porém, em termos de condução da pandemia, eu acho que foi feito um bom trabalho, um trabalho em conjunto. Podemos dizer agora com todas as letras e com toda certeza que você é o nosso pré-candidato a deputado estadual, que estará nos representando. Mas dentro do partido, como é que está essa mobilização pelo teu nome? Não, dentro do nosso partido de Erechim, claro, o meu nome ele já foi consensuado entre todos. Então, o nome do Renan Sokol é o nome do PP de Erechim para ser o candidato. Na região estamos construindo também uma candidatura única do Alto Uruguai, dos progressistas, e eu acredito que nos próximos meses, até janeiro, nós já vamos ter essa definição e muito provavelmente será o encaminhamento com o meu nome para deputado estadual. Renan, a gente percebe que o PP é um partido bastante engessado. Precisamos, de repente, abrir mais o partido, oxigenar algumas ideias para que o teu nome realmente seja o eleito lá no pleito de 2022? Na verdade, o PP, por costume e por histórico, sim, ele sempre foi um partido, vamos dizer assim, conservador. Então, alguns dogmas, algumas questões, elas têm que ser realmente avançadas e quebradas. Então, a gente está trabalhando justamente para dar essa oxigenação. A gente trouxe diversos nomes novos para o partido, tanto para o diretório quanto para a executiva, justamente para que as pessoas toquem ideias, mas a gente tem um apoio muito grande das mulheres progressistas, que sim, é um grupo muito bom, trabalhador, elas têm uma atuação muito forte. Da juventude também estamos reforçando, porque precisamos ter nomes novos, para justamente tirar esse estigma que o partido tem de ser conservador, de ser fechado, de ter ficado no passado, para justamente no futuro ele retomar o seu protagonismo e, se Deus quiser, com a nossa candidatura e tomara, né, a eleição. Precisamos ter militância na rua, naquele corpo a corpo. O partido também já está se estruturando para que esse corpo a corpo já inicie, porque as prévias já vão acontecer e de repente já começa a campanha. Não, com certeza. E isso é uma questão bem importante também que a gente está tratando e a gente está trabalhando para viabilizar, porque a gente sabe que o PP ele acabou se afastando um pouquinho desse corpo a corpo, como tu falaste, sim, e a gente está tentando retomar isso, essa vivência mais próxima das pessoas nos bairros, nas associações de bairros, nas associações representativas, enfim, nas entidades, para justamente a gente também receber as demandas da comunidade e poder auxiliá-los na sua viabilização.
Renan, obrigada por ter vindo até a TV para a gente conversar rapidamente sobre a vinda do senador e também desses números que são importantes. E agora você fica com a entrevista que nós realizamos com o senador Reins. Obrigada. Boa noite, Sandra. Obrigado. Senador, hoje passando por Erechim, visitando o Polo de Cultura, uma reunião importante com a equipe da Cotrel. Me fale um pouquinho da sua agenda. Nós tínhamos recebido o convite do presidente Paraboni, que estaria reunido hoje com o Conselho de Representantes dos 26 municípios que fazem parte da Cotrel, os delegados de cada um desses 26 municípios, que já é um pessoal habitual da minha relação, já me ajudava como deputado, me ajudou como senador. Então, como eles tinham essa reunião, aproveitei para estar com eles, né, onde fizeram um agradecimento. A conta estava em 162 milhões de reais, baixou para 40 milhões de reais. Mais de 100 milhões, houve um rebate na conta em cima de leis que nós aprovamos. É um trabalho que há muitos anos eu venho fazendo, que ajudou a Cotrel para respirar e dar oportunidade, quem sabe. Muitos produtores dizem, eu ainda tenho esperança de receber da Cotrel. A cooperativa está viva e seguramente já está honrando compromissos e vai melhorando a cada dia que passa. Com essa medida que nós adotamos, de uma lei federal, foi possível reduzir em 120 milhões o débito da cooperativa e dar um prazo de 12 anos de prazo ainda para pagar esses 40 milhões restantes. Então, ajudamos a Cotrel e ajudamos os mais de 10 mil produtores que são ligados à Cotrel. Este ano o senhor também conseguiu uma emenda parlamentar de R$400 mil que foi para melhorias no aeroporto. Além dessa, para o Hospital Santa Terezinha, temos alguma emenda que possa vir nos próximos dias? O Hospital Santa Terezinha já recebeu um recurso do ano passado. São leitos de UTI Covid em 2020, também em 2021, que foram R$ 1.600 por dia que o hospital recebeu dos leitos de UTI. Eu não recordo de cabeça, mas muitos foram feitos e nós ajudamos todos os leitos de UTI do Rio Grande do Sul, inclusive o Hospital de Erechim. 2021, da mesma forma, os leitos de UTI Covid que vieram, receberam kit de intubação também do governo federal, vindo através do governo do estado, e receberam também alguns respiradores. Todo esse recurso veio para 230 hospitais filantrópicos de Santa Casas do Rio Grande do Sul, e a Erechim também recebeu. Esse ano, nós temos um projeto de R$2 bilhões que vão ajudar 1.824 hospitais filantrópicos do Brasil, onde os 230 do Rio Grande do Sul continuarão recebendo e o Hospital Santa Terezinha receberá de novo em 2020. Foi aprovado no Senado o meu projeto, está nesse instante na Câmara dos Deputados e ainda estamos trabalhando para arrumar o recurso com o presidente Bolsonaro, junto ao ministro Paulo Guedes e ao ministro Quiroga da Saúde, e receberá sim um valor que de cabeça eu não sei quanto, mas virá um recurso sim para todos os hospitais filantrópicos do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul e de Erechim. Falando um pouquinho de política, o seu nome foi retirado essa semana da CPI da Covid. Um absurdo. Senador Renan Calheiros, quando eu falei em CPI, quando eu falei em tratamento precoce, eu apresentei, eu não falo fake news, eu não falo mentira, são cientistas do mundo inteiro, do Brasil, que me ajudam. Eu apresentei 284 trabalhos científicos com hidroxicloroquina no mundo. Eu apresentei 137 trabalhos científicos com ivermectina, positivos e negativos. E disse ao senador e aos senadores, eu quero que vocês me apresentem as contraprovas, os contrapontos de vocês. Não tem nada a apresentar, só narrativas e fake news. Eles sim fazem fake news, eu não faço fake news, disse a realidade. Inclusive hoje, isso é um artigo meu, na Zero Hora, onde eu falo parte desse assunto sobre tratamento. Então, é a realidade, no mundo inteiro, infelizmente, esse assunto foi criminalizado, banalizado por política, ideologia e também por muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, esse mercado das vacinas é um mercado bilionário, são bilhões de dólares em cima desse assunto. Então, o interesse não era um tratamento barato de ivermectina, cloroquina, azitromicina, vitamina, que os médicos off-label estão recomendando no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E o que acontece? Era o interesse nesse grande mercado bilionário das vacinas e remédios caros. Para você ter uma ideia, um tratamento convencional que o médico preconiza e receita custa 70, 80, 90 reais. Só o Remdesivir que eles defendiam custa 17 mil reais. O que eu defendo custa 70, 80 reais, que qualquer pobre, qualquer pai de família pode comprar. Agora o deles não é qualquer um que pode pagar 17 mil reais por Remdesivir. Então esse foi a disputa. A disputa foi totalmente política contra o presidente Bolsonaro. Iniciamos a CPI com 3 pré-candidatos a presidente contra o Bolsonaro, encerramos a CPI com 6 pré-candidatos contra o Bolsonaro. Então, o que tinha ali não era 600 mil mortes, sim,
é criminalizar o presidente da República, que liberou vacina para todo mundo. Se pegarmos hoje, o Estado do Rio Grande do Sul recebeu 18 milhões e 900 mil doses de vacina. Se vacina 2 vezes a população vacinada do Rio Grande do Sul, 2 vezes. Assim, cada município recebeu as vacinas e o Brasil também já recebeu vacina e continuará recebendo vacina comprada pelo governo federal. Senador, em uma das suas falas, o senhor falou que aonde o presidente Bolsonaro está, junta povo, pelo seu carisma, pela sua simpatia e a forma com que ele se relaciona com todos. Teremos uma filiação, de repente, do presidente Bolsonaro no seu partido? Estamos trabalhando fortemente, o presidente Ciro Nogueira, o deputado Arthur Lira, eu tenho trabalhado para que ele venha para o Partido Progressista. Então, é uma das grandes possibilidades que ele assine ficha com o nosso partido e concorra pelo PP à presidência da República. Então, esse é o nosso empenho, o nosso trabalho nesse instante que estamos fazendo. Mostrar a vinda do Bolsonaro nesta semana, comparativo com o PL, que é outro partido que também disputa o presidente Bolsonaro. Nós temos o dobro de prefeitos no Brasil inteiro, o dobro de vereadores, o dobro de deputados estaduais e o mesmo número de deputados federais que tem o PL. Portanto, é o partido que nós estamos insistindo para que ele possa vir, porque essa base é que vai lhe ajudar. O vereador na base, o prefeito, o vice-prefeito e os nossos deputados irão ajudar o presidente na sua reeleição para presidente da República. Senador, precisamos eleger um deputado que saia aqui de Erechim, que tenha o nosso DNA, a nossa característica, que conheça a nossa região e as nossas necessidades. Apoio a algum nome aqui da região? Nós temos um vereador nosso, presidente do nosso partido, que é pré-candidato. Então é um nome importante. Aqui está Rodinei Candê, também que foi de Passo Fundo, que é um pré-candidato. Então é importante que nós tenhamos nomes locais, regionais, que possam nos ajudar. E vindo o Bolsonaro fica mais fácil ainda para elegermos deputados estaduais. A região precisa de um deputado estadual, apoio o nome que o partido indicar aqui em Erechim. Teremos o senador Reis como nosso governador? Esse nome já está, de repente, à disposição do partido para concorrer às eleições? Como pré-candidato ao governo do Estado. Não sou governador, quero ser. Hoje sou um pré-candidato do partido ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. O partido está afiado. Nós, há 40 anos, nós temos um governador. Jair Soares foi o último governador e eu estou com a pretensão de fazer o que Jair Soares fez em 1982, concorrendo ao governo do Estado e ganhando a eleição que quero disputar a partir do ano que vem. Então o partido está unido, vereadores, prefeitos. Aqui está o meu amigo Delfim, de Marcelino Delfim, é coligado com o PP. PMDB já apoia abertamente. Então nós temos do partido muita gente e também até de outros partidos nos ajudando para que nós possamos concorrer ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por nos atender aqui na CIE hoje nesse evento importante e que o senhor possa vir mais vezes aqui para a nossa região e que mais emendas também possam chegar aqui e fazer a diferença. Nós teremos as reuniões regionais, 8 reuniões sobre plano de governo. Começaremos em Santo Antônio da Patrulha na próxima sexta-feira e a região terá uma reunião dessas nossas aqui, para fazer acontecer, ouvindo não apenas os partidários, mas o comércio vai se manifestar, a indústria vai se manifestar, os trabalhadores vão se manifestar, os prestadores de serviços vão se manifestar, para dizer o que a região precisa, quais são as necessidades sobre saúde, sobre educação, sobre saneamento, sobre segurança pública e principalmente sobre desenvolvimento. Medidas importantes que a região precisa, nós queremos colocar no nosso plano de governo.